Bom dia, amigos e irmãos, amigas e irmãs. Hoje nós estamos concluindo a série de estudos sobre o grande Eu Sou. E o texto básico dos nossos estudos foi Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas, amados, nesta conclusão de palavra, nós queremos deixar aqui 5 verdades com vocês. A primeira delas é que Cristo é o princípio e o fim da criação. Em seguida, Cristo é o princípio e o fim da história. Cristo é o princípio e o fim da Escritura. Cristo é o princípio e o fim da salvação da raça humana. E Cristo é o princípio e o fim da igreja. Cristo é o princípio e o fim da criação. Em João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a todos nós o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Jesus sempre existiu. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, é o Logos, a palavra divina. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, a palavra de Deus diz: Digno és, Senhor nosso Deus, Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Portanto, Cristo é o princípio e o fim da criação. Ele é o Aleph e o Tau. Ele é o Alfa e o Ômega. Cristo é o princípio e o fim da história. O calendário tem-no como centro da história e chega a dividir os períodos em AC e DC, porque tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o princípio da Escritura. Ele está presente desde o início, Gênesis 1:1. Cristo é o princípio e o fim da salvação da raça humana. O texto de João 3,16 diz isto: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, sem exceção, qualquer pessoa, sem acepção de pessoas, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o princípio e o fim da igreja. A pedra é Cristo. A igreja foi eleita por ele. Efésios 1:4, a igreja foi adotada por ele. Efésios 1:5. A igreja foi edificada por ele, Mateus 16:18. E a igreja foi também redimida por ele, porque a palavra de Deus nos assegura e nós cremos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amados amigos e amigas, irmãos e irmãs,
Igreja querida do Senhor, eu e vocês, a esse maravilhoso Cristo, o Eu Sou, a nossa adoração, a nossa admiração, o nosso louvor, para todo sempre a honra seja do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo teu cuidado, pela tua palavra. Nos abençoa neste dia, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos.